Deus suscita, através da história de salvação, instrumentos que ajudem a edificar a igreja. E desses instrumentos maravilhosos na história de salvação foi São João Eudes. João Eudes, este sacerdote francês, nascido em 1601, falecido em 1680, ocupa todo o século XVII, século muito descristianizado, século, por outro lado, de grandes sábios, cientistas, artistas. Foi século muito especial, mas muito descristianizado, e de pronto onde os cristãos não davam, não tinham a coerência, não viviam a coerência e não edificavam a igreja. E nesse contexto surge São João Eudes como instrumento de Deus para renovar a igreja. De aí que nesse hino que nós cantamos em honra de São João Eudes, se diz São João Eudes, renovador da igreja. Realmente o Senhor suscitou, colocou no coração de João Eudes grande amor pela igreja, bem desde o começo, porque assim são os desígnios de Deus. Se diz que São João Eudes teve como 3 paixões. Ele foi apaixonado por Jesus e Maria. De aí que na nossa espiritualidade sempre aparece esse aspecto tão importante, o amor que devemos ter como cristãos a Jesus e Maria, aos corações de Jesus e Maria. São João Eudes foi apaixonado por Jesus e Maria, mas ele teve outra grande paixão, uma paixão pelo sacerdócio de Jesus Cristo. São João Eudes, em razão dessa paixão tão profunda pelo sacerdócio, ele dedicou praticamente grande parte de sua vida a formar sacerdotes. Daí nasce na congregação o carisma, porque São João Eudes fundou a congregação de Jesus e Maria em 25 de março de 1643, fundou a congregação com essa mentalidade, formar sacerdotes para que eles fossem formadores dos sacerdotes. De modo que a congregação se conhece precisamente como uma comunidade formadora e ao mesmo tempo evangelizadora. Então essa foi a segunda paixão de São João Eudes, apaixonado pelo sacerdócio de Jesus Cristo. E em razão dessa paixão pelo sacerdócio de Cristo, obviamente pelo sacerdócio ordenado. E a terceira paixão de São João Eudes foi uma paixão e amor extraordinário pela igreja. São João Eudes se deu conta que a igreja é o corpo de Cristo e que trabalhar pela igreja é trabalhar pela edificação do corpo de Cristo. Ele foi grande apaixonado. E então se fala que em mais de 120 missões que ele pregou em diferentes lugares da França, ele constatou a pobreza dos cristãos, a ignorância dos cristãos, a falta de testemunho dos cristãos. Então, ele não ficou de mãos cruzadas, ele, em razão dessa paixão e desse amor pela igreja de Jesus Cristo, ele se dedicou também a trabalhar para que os cristãos despertassem, acordassem
e trabalhassem pela sua condição de filhos e filhas de Deus, pela sua condição de batizados. Daí que ele não somente prega a importância do batismo, que é o sacramento que nos incorpora a Jesus, que nos incorpora à igreja, que nos incorpora à Santíssima Trindade, mas São João Eudes, ele se preocupou precisamente por pregar em cada missão aos cristãos, indicar para os cristãos a importância do batismo. E ele não somente se contentou com pregar sobre a importância e o valor do sacramento do batismo na vida das pessoas, mas ele também escreveu. E então escreveu um tratado extraordinário, um livro que para nós, os eudistas, é um livro fundamental da doutrina de São João Eudes. Esse livro ele chamou Contrato do Homem com Deus no Santo Batismo. Então, nesse livro, São João Eudes explica a importância do sacramento do batismo. São João Eudes tenta, através desse escrito, fazer entender aos cristãos a importância do batismo. Por quê? Porque ele pensa, para poder ser sal e luz no mundo, nós temos que viver com autenticidade a vida cristã. São João Eudes, ele prega e escreve no seu livro que os cristãos sabemos muito bem que pelo batismo estabelecimos um contrato, um convênio com Deus. Por isso ele chama contrato do homem com Deus no santo batismo. Então, o batismo para São João Eudes é realmente um contrato. E como todo contrato, tem compromissos de ambas as partes. Compromisso por parte de Deus e compromisso por parte do cristão. São João Eudes diz que a que nos comprometemos nós quando fomos batizados? A quê? Cada um de vocês lembra o dia que foi batizado? Acredito que não, certo? Porque eu acredito que a maioria de nós fomos batizados crianças, como crianças, sendo crianças. Mas nós sabemos muito bem quais são os compromissos que regularmente os pais, em nome de suas crianças, ou nós, quando acompanhamos os batizados, fazemos. Vocês lembram? A que nos comprometemos? Os compromissos de renovação da vida cristã. Nos comprometemos a renunciar a Satanás e a todas suas obras. Nos comprometemos a renunciar a tudo o que é injustiça. Nos comprometemos a renunciar a tudo o que é desunião. Nos comprometemos a renunciar a tudo aquilo que é contrário ao projeto de salvação. Nos comprometemos a renunciar a tudo o que é contrário à dignidade humana. A isso nos comprometemos. Lembrem-se que quando a gente batiza uma criança, vocês que com certeza acompanham de pronto, se tem no parte do rito essa renovação dos compromissos batismais e depois se faz a profissão de fé. Depois que a gente renova seus compromissos batismais, igualmente renova sua fé. Creio em Deus Pai, creio em Deus Filho, creio no Espírito Santo, creio na igreja. De modo que a gente faz isso, E São João Eudes, ele realmente explica para nas missões que ele realiza, explica para os cristãos a importância de lembrar esses compromissos batismais. É muito importante recordar e pedir a Deus a luz e a força do Espírito Santo para poder ser fiéis a esses compromissos. Isso por parte de nós, os seres humanos. Agora,
E Deus a que se compromete com nós nesse contrato? Vocês sabem. São João Eudes vai fazer uma lista extraordinária de tudo, de todas essas coisas em las que Deus se compromete e Ele realmente cumpre esse compromisso. Cabe a cada um de nós ser fiel também. Então, diz São João Eudes, a que se comprometeu o Senhor Jesus nesse contrato, o dia que nós fomos batizados? Diz, se comprometeu primeiro a dar-te como Pai, seu próprio Pai. Por isso, nós, quando oramos, dizemos, Pai nosso que estais nos céus. Ou seja, realmente somos filhos de um único Pai. E isso é muito importante. Deus se comprometeu, Jesus se compromete a dar-nos seu Pai como o nosso Pai. Segundo, a que mais se compromete, diz São João Eudes, o Senhor Jesus com nós? A darmos sua mãe como nossa própria mãe. É por isso que nós, os cristãos, somos chamados a honrar do coração a Nossa Senhora, porque ela, mãe de Jesus, é também nossa mãe. E Ele, estando na cruz, Ele, olhando para seu discípulo amado, Ele disse, eis aí a tua mãe. Esse texto de São João, no capítulo 19, a igreja retoma esse texto para dizer realmente Maria é mãe da igreja, é mãe do cristão, é mãe de cada um de nós. Pois Maria é nossa mãe. Esse é o segundo compromisso de Deus para conosco. Mas a que mais se compromete Jesus no santo batismo? Diz São João Eudes, Ele se compromete a darmos seu corpo e seu sangue na Santa Eucaristia. Em cada Eucaristia que nós celebramos, que é o que nós recebemos, que é o que nos alimenta? O corpo e o sangue do Senhor, pão de vida e bebida de salvação. Isso faz parte desse compromisso de Jesus no santo batismo. Ele não somente nos dá a Eucaristia, mas nos dá o resto dos sacramentos, que já sabemos quais são. Ele nos dá o sacramento para que nossa caminhada no mundo se possa ser como filhos da luz, possa ser como pessoas, como filhos de Deus. De modo que a isso se compromete o Senhor. Terceiro, quarto, a que mais se compromete Deus nesse contrato? A que mais? Diz, Jesus se compromete a darmos uma comunidade, uma família, que é a igreja. É por isso que, a partir do sacramento do batismo, nós entramos a formar parte da igreja, corpo místico do Senhor, na mentalidade de São Pablo. Essa é a comunidade, a família que o Senhor nos dá. É por isso que São João Eudes, ele diz que nós devemos olhar a igreja como nossa mãe, porque ela nos acolhe. O dia que nós somos batizados, entramos a formar parte dessa família que Jesus nos dá. Nós fazemos parte dessa família. É algo extraordinário. Se a gente ficasse pensando, meditando em torno a tudo isso que o Senhor nos dá nesse contrato, realmente a gente teria que estar em uma atitude de ação de graças, pedindo ao Senhor que Ele nos dê a graça da fidelidade. A gente tem que agradecer, queridos irmãos e irmãs, a gente tem que agradecer no dia a dia todos esses presentes, essa fidelidade de Deus para com cada um de nós. Mas o Senhor nos dá muitas outras coisas, a graça da salvação. De aí que
a que somos llamados nós, se somos fiéis, a ser luz e sal do mundo. No texto do Evangelho que temos escutado hoje, Jesus a cada momento ensina a seus discípulos e ensina com gestos, com palavras, com ações que realmente mostram que Jesus quer ensinar a partir da própria vida a seus discípulos. ¿Para quê? Para que eles sejam exatamente como sejam outros Cristos, para que eles prolonguem sua ação. São João Eudes, entre todos os escritos, ele disse que é um cristão. Que é ser cristão? Ser cristão, disse São João Eudes, é continuar a vida e as obras de Jesus no mundo. Ser cristão é isso, continuar na história a vida de Jesus. Então, o Evangelho de hoje nos está mostrando que Jesus ensina com suas ações, através incluso de gestos que nos parecem simples, mas que têm um valor extraordinário, como realmente o discípulo, porque todo batizado se torna um discípulo ou discípula de Jesus. Então, ele mostra como realmente, através de gestos simples, a gente pode ser luz e sal, pode ser outro Cristo no mundo. Olhe, lembremos aqui brevemente o que o Evangelho de São Mateus nos coloca. Jesus nos dice, San Mateus, que cuando Jesus e seus discípulos estavam reunidos na Galilea, ele lhes disse: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E o anúncio messiânico de sua condição de Messias. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, aquela cidade que está ali ao redor à beira do mar da Galileia, quando chegaram a Cafarnaum, que foi também a cidade onde Jesus desempenhou a maior parte de seu ministério, os cobradores de impostos do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: o vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: dos estranhos. Então Jesus disse: logo os filhos são livres, para fazer entender a Pedro que ele é o Filho de Deus, porém não precisaria pagar impostos. Mas ele não quer escandalizar. Jesus quer indicar para Pedro e ensinar para Pedro que não devemos escandalizar com nossas ações a ninguém. E então disse: mas para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que pescares. Ali encontrarás uma moeda. Pega então a moeda e vai entregá-la a eles por mim e por ti. Esse é um ensinamento que aparentemente é simples na vida de Jesus com seus discípulos, mas que tem um grande valor. Como a gente pode ser sal e luz da terra, do mundo, das comunidades, ainda vivendo as coisas mais simples, as coisas mais simples, que a vezes nós somos especialistas em evadir, somos especialistas em tantas coisas que não são coerentes com o Evangelho. Pois vamos a pedir ao Senhor que Ele, pela intercessão de São João Eudes, este santo que foi instrumento
seu instrumento de renovação da igreja no século XVII, que pela sua intercessão, cada de nós seja ciente de seu compromisso batismal, seja ciente da necessidade da coerência na vida cristã, e que o Senhor nos dê a todos a luz do Espírito Santo e a graça para poder ser luz e sal do mundo. Louvado seja o nome do Senhor.